Primeiro livro dos Reis, Reinado de Salomão, a velhice de Davi. O rei Davi estava velho e avançado em idade, por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. Seus servos disseram-lhe: busquemos para nosso senhor, o rei, uma donzela virgem que sirva ao rei. Tenha cuidado dele e durma em seu seio, para que ele se aqueça. Procuraram, pois, em toda a terra de Israel uma donzela formosa. Encontraram Abissag, a sunamita, e a conduziram à presença do rei. Essa donzela era muito formosa, ela cuidava do rei e o servia, mas ele não a possuiu. A conspiração de Adonias. Ora, Adonias, filho de Agite, encheu-se de orgulho e exclamou: sou eu quem reinará. Preparou para si uma carruagem e cavalos e tomou uma escolta de 50 homens. Nunca seu pai o contrariou, dizendo: por que fazes isso? Além disso, ele era muito belo e, na idade, seguia imediatamente a Absalão. Tendo feito reuniões com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, estes tornaram-se seus adeptos. O sacerdote Sadoque, porém, bem como Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e rei, bem como os valentes de Davi, não abraçaram o seu partido. Adonias, tendo imolado ovelhas, bois e bezerros cevados junto à pedra de Zoelete, ao lado de En-Rogel, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os de Judá que estavam a serviço do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes, nem o seu irmão Salomão. O sucessor de Davi. Disse Natã a Betsabeia, mãe de Salomão: não soubestes que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, sem que o saiba Davi, nosso senhor? Escuta, vou dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai ter com o rei Davi e dizer-lhe: ó rei, meu senhor, não jurastes a tua serva que Salomão, meu filho, reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono? Por que então Adonias se proclamou rei? Enquanto estiveres falando assim ao rei, entrarei e confirmarei o que tiveres dito. Foi Betsabeia ter com o rei no seu quarto. O rei estava já muito velho e Abissag, a sunamita, cuidava dele. Betsabeia inclinou-se e prostrou-se diante do rei. Este disse-lhe: que queres? Ela respondeu: meu senhor, prometestes com juramento à tua serva que meu filho Salomão reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono. Ora, eis que Adonias se proclamou rei, sem que o saiba o rei, meu senhor. Imolou bois, bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas, e convidou todos os príncipes, o sacerdote Abiatar e o general Joabe, mas não convidou o teu servo Salomão. Ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos postos em ti, esperando que declares quem há de tomar o teu lugar no trono depois de ti. Do contrário, logo que o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, eu e meu filho Salomão seremos tratados como criminosos. Logo que o rei dormir com os seus pais, ela estava se referindo logo que o rei morresse, né? Falava ela ainda ao rei, quando se apresentou o profeta Natã. Disseram ao rei: está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostrou-se com o rosto por terra diante do rei. Em seguida disse: ó rei, meu senhor, porventura declaraste: Adonias reinará depois de mim e se sentará no meu trono? Pois ele desceu hoje para imolar bois, bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas.
tendo convidado todos os príncipes, os generais e o sacerdote Abiatar, os quais estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Não fomos, porém, convidados nem eu, teu servo, nem o sacerdote Sadoc, nem Banaías, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Será do agrado do meu senhor o rei que assim se faça? Por que não destes a conhecer a teus servos quem deverá sentar-se depois de ti no trono do rei, meu senhor? O rei respondeu: Chamai-me Betsabeia. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez-lhe este juramento: Pela vida de Deus que me livrou de toda angústia, o que te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se sentará no meu trono, em meu lugar. Isso vou cumprir hoje. Betsabeia inclinou-se diante do rei, prostrando-se com a face por terra e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. O rei Davi disse: Chamai-me o sacerdote Sadoc, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Tendo-se eles apresentado diante do rei, este disse-lhes: Tomai convosco os servos de vosso amo, fazei montar na minha mula o meu filho Salomão, e levai-o a Giom. Ali, o sacerdote Sadoc e o profeta Natã o ungirão rei de Israel. Tocareis então a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Voltareis depois atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono para reinar em meu lugar, pois é a ele que estabeleço o chefe de Israel e de Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: Assim seja, assim queira ordenar o Senhor, Deus de meu senhor e rei. Esteja ele com Salomão, assim como esteve com o rei, meu senhor, e eleve o seu trono ainda acima do trono de meu senhor, o rei Davi. Unção de Salomão. O sacerdote Sadoc desceu com o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os Cereteus e os Feleteus. Fizeram montar Salomão na mula de Davi e conduziram-no a Giom. Tomou o sacerdote Sadoc no tabernáculo o chifre de óleo e ungiu com ele Salomão. A trombeta soou e todo o povo pôs-se a gritar: Viva o rei Salomão! Depois, toda a gente acompanhou em cortejo, tocando flauta e fazendo grandes festas, de modo que a terra vibrava com suas aclamações. Quando Adonias e seus convivas terminavam o banquete, ouviram aquele clamor. Joabe, ouvindo soar a trombeta, disse: Por que esse barulho de cidade alvoroçada? Falava ainda quando sobreveio Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias disse-lhe: Vem, pois tu és um homem valente e trazes certamente boas notícias. Sim, respondeu Jonatas, é verdade que o rei Davi, meu senhor, proclamou rei a Salomão. Enviou com ele o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, juntamente com os Cereteus e os Feleteus. E fizeram-no montar na mula do rei. O sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungiram-no rei em Giom. Dali voltaram cheios de alegria, e a cidade entrou em alvoroço. Essa é a algazarra que ouviste. E Salomão até já se assentou no trono do reino. Além disso, os servos do rei foram felicitar o rei Davi, meu senhor, dizendo: Que o teu Deus torne o nome de Salomão maior que o teu,
e eleve o seu trono ainda acima do teu. O rei prostrou-se então sobre o seu leito e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje pôs sobre o meu trono um sucessor, vendo-o eu com os meus próprios olhos. Os convidados de Adonias, aterrorizados, levantaram-se e foram cada um para o seu lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se também e foi abraçar-se com os chifres do altar. Disseram-no a Salomão nestes termos: Eis que Adonias, temendo o rei Salomão, foi abraçar-se com os chifres do altar, dizendo: Jure-me hoje, o rei Salomão, que ele não fará morrer o seu servo à espada. Se ele se mostrar um homem valente, respondeu Salomão, não lhe cairá por terra um só de seus cabelos, mas se nele se encontrar maldade, morrerá. O rei Salomão mandou mensageiros, e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei, que lhe disse: Volta para a tua casa. Morte de Davi. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele a seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, ande em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo, serás bem-sucedido em tudo o que fizeres, em tudo o que empreenderes. E o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel. Se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tu sabes, tão bem como eu, o que me fez Joabe, filho de Sárvia, como ele assassinou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, derramando assim, em pleno tempo de paz, o sangue da guerra, e manchando com o sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado de seus pés. Farás como julgares prudente, e não deixarás que as suas cãs desçam em paz à habitação dos mortos. Por outro lado, trarás com benevolência os filhos de Berzelai, o Galadita. Faze-os comer à tua mesa, porque esse foi o gesto que tiveram para comigo quando eu fugia diante de teu irmão Absalão. Tens também perto de ti Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, que me insultou tão violentamente no dia em que eu ia para Manaim. Mas como ele veio ao meu encontro até o Jordão, jurei-lhe por Deus que não o mataria pela espada. Tu, porém, não o deixarás impune, pois és bastante sensato para saber como o terás de tratar. Farás descer com sangue as suas cãs à habitação dos mortos. Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Reinou durante 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi solidamente estabelecido. Primeiros atos de Salomão. A história de Salomão é muito interessante, porque ele foi um dos reis mais ricos desta terra, se não o mais rico dessa terra.
e também ele era conhecido por ser muito sábio. Então é interessante prestarmos muita atenção nessa história de Salomão, no que ele fez, no caminhar dele nessa história, né? Os pensamentos dele e a forma com que ele conduziu a vida, que realmente será um espelho para quem busca prosperidade e sabedoria em todas as áreas da vida. Então vamos lá. Adonias, filho de Agite, foi ter com Betsabeia, filha de Salomão. Ela disse-lhe: Vens como amigo? Sim, disse ele, preciso falar-te. Fala. Ele continuou: Sabes que o reino era meu e que todo Israel me considerava como seu futuro rei. Mas o trono foi transferido a outro, passando para o meu irmão, porque o Senhor lhe concedeu. Tenho a esse respeito um pedido a fazer-te. Tenho a esse respeito um pedido a fazer-te. Não o recuses. Fala. Pede ao rei Salomão, que nada te recusa, que me dê Absag, a sunamita, por mulher. Está bem, respondeu Betsabeia. Falarei por ti ao rei. Betsabeia foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela, não o negues. Pede, minha mãe, respondeu o rei, porque nada te recusarei. Disse Betsabeia: Peço-te que Absag, a sunamita, seja dada por mulher a teu irmão Adonias. E o rei Salomão disse à sua mãe: Por que queres que Absag, a sunamita, seja dada a Adonias? Pede também para ele o reino, que é meu irmão primogênito, assim como para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Sárvia. Jurou então o rei Salomão, em nome de Deus, dizendo: Deus me trate com último rigor, se Adonias não pagar esta palavra com a sua própria vida. Pela vida de Deus, que me estabeleceu solidamente no trono de Davi, meu pai, e que fundou a minha casa, como tinha prometido, Adonias será morto hoje mesmo. O rei Salomão enviou Banaías, filho de Joiada, para o matar, e Adonias morreu. Disse também o rei ao sacerdote Abiatar: Vai para as tuas terras, em Ananote, porque és digno de morte. Entretanto, não te matarei agora, porque levastes a arca do Senhor Javé diante de Davi, meu pai, e compartilhastes todas as suas provações. Salomão destituiu Abiatar de suas funções sacerdotais, cumprindo-se assim a palavra pronunciada por Deus em Silo contra a casa de Eli. Quando chegou essa notícia a Joabe, que tinha seguido o partido de Adonias, embora não tivesse seguido de Absalão, ele fugiu e refugiou-se no tabernáculo do Senhor, agarrando-se aos chifres do altar. Foram dizer ao rei Salomão: Joabe refugiou-se no tabernáculo do Senhor e está junto do altar. Salomão mandou Banaías, filho de Joiada, dizendo-lhe: Vai e mata-o. Banaías, chegando ao tabernáculo do Senhor, disse a Joabe: O rei ordena que saias daqui. Não saio, respondeu Joabe. Quero morrer aqui. Banaías foi ao rei e disse-lhe: Eis o que disse Joabe e o que me respondeu. O rei disse-lhe: Faze como ele disse, mata-o e enterra-o, para que assim se afaste de mim e da casa de meu pai o sangue que ele derramou sem motivo. O Senhor fará cair esse sangue sobre a própria cabeça. Ou melhor, o Senhor fará cair esse sangue sobre a sua própria cabeça, porque ele matou, feriu a espada, sem que o soubesse Davi, meu pai, 2 homens,
mais justos e melhores do que ele: Abner, filho de Ner, general do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, general do exército de Judá. O sangue deles recairá para sempre sobre a cabeça de Joabe e de sua posteridade, mas a Davi, a sua raça e ao seu trono, dará o Senhor paz para sempre. Banaías, filho de Joiada, voltou ao tabernáculo e feriu de morte a Joabe. Sepultaram-no em sua casa, no deserto. Em seu lugar, pôs o rei à frente do exército Banaías, filho de Joiada. E em lugar de Abiatar, estabeleceu Sadoc como sacerdote. Depois, mandou o rei chamar Semei e disse-lhe: Faze para ti uma casa em Jerusalém e habita aí. Dela não sairás para ir aonde quer que seja. No dia em que o fizeres e passares a torrente do Cedron, sabes que serás morto. Serás responsável pelo que acontecer. Semei respondeu ao rei: Está bem, teu servo fará como ordenou o rei, meu senhor. E Semei habitou longo tempo em Jerusalém. 3 anos depois, aconteceu que 2 escravos de Semei fugiram para junto de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Vieram avisar a Semei, dizendo: Teus escravos estão em Gate. Semei levantou-se, selou o jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca de seus escravos. Disseram a Salomão que Semei fora de Jerusalém a Gate e estava de volta. O rei chamou-o e disse-lhe: Não te fiz jurar eu em nome de Deus? Não te avisei formalmente, dizendo-te que, em qualquer dia que saísses para onde quer que fosse, haverias de morrer? E não me respondeste: Está bem, eu compreendi. Por que não guardastes tu o juramento do Senhor e a ordem que eu te havia dado? Tu sabes, ajuntou o rei, todo o mal que fizestes a Davi, meu pai. Tens consciência disso. Por isso, o Senhor faz recair a tua malícia sobre a tua cabeça. O rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será consolidado para sempre diante do Senhor. Ordenou o rei de Banaías, filho de Joiada, o qual saiu e feriu Semei, e este morreu. E o reino foi consolidado nas mãos de Salomão. Deu para perceber aqui que o que Salomão dizia, ele fazia, com exceção da promessa que ele fez ali do lado do seu altar à tua mãe, né? Ele disse que o que ela pedisse, ele atenderia. Ela pediu que Salomão desse, acho que é Sulamita, né? Desse, deixe-me ver, não me recordo o nome dela, mas desse a moça em casamento ao seu irmão. E ele mandou matar o irmão, né? Então isso ele não atendeu. Mas vamos lá, continuando. Casamento de Salomão. Salomão aliou-se por casamento ao faraó, rei do Egito, tomando sua filha por mulher. Levou-a para a cidade de Davi, até que acabasse de construir o seu palácio, o templo do Senhor e o muro em volta de Jerusalém. O povo continuava sacrificando nos lugares altos, porque até aquele dia não tinha ainda sido edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor e seguia os preceitos de Davi, seu pai. Todavia, continuava sacrificando e queimando incenso nos lugares altos. Prece de Salomão. Foi o rei de Gabaon para lhe oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar mais alto e importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. O Senhor apareceu-lhe em sonhos em Gabaon durante a noite e disse-lhe:
pede o que queres, que eu vos dê. Salomão disse: Vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, destes-lhe um filho, que hoje está sentado no seu trono. Sois vós, portanto, o Senhor meu Deus, que fizestes reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. E sem embargo, vosso servo se encontra no meio de vosso povo escolhido, um povo imenso, tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Olha aqui que interessante. Salomão pedindo sabedoria a Deus. Deus perguntou a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão pediu: Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Também te peço isso, Senhor. Dá-me um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso? O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: Pois que me fizeste esse pedido, e não pedistes nem longa vida, nem riqueza, nem morte a teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu desejo. Eu te dou um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Dou-te, além disso, o que não me pediste, riquezas e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. E se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, como fez Davi, teu pai, prolongarei a tua vida. Quando Salomão despertou, deu-se conta de que tinha sido um sonho. Voltando a Jerusalém, apresentou-se diante da Arca da Aliança do Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos. Sentença de Salomão. Antes disso eu te peço, Senhor, dá-me um coração puro, um coração sábio, e que eu possa saber discernir entre o bem e o mal. Continuando, vieram duas prostitutas apresentar-se ao rei. Uma delas disse: Ouve, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa, e eu dei à luz junto dela no mesmo aposento. 3 dias depois de eu ter dado à luz, deu também ela à luz. Ora, nós vivemos juntas e não havíamos, ou melhor, nós vivemos juntas e não havia nenhum estranho conosco nesta casa, pois somente nós duas estávamos ali. Durante a noite, morreu o filho dessa mulher, porque o abafou enquanto dormia. Levantou-se ela então no meio da noite, e enquanto a tua serva dormia, tomou o meu filho, que estava junto de mim, e o deitou em seu seio, deixando no meu o seu filho morto. Quando me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, encontrei-o morto, mas examinando atentamente a luz, verifiquei que não era o filho que eu dera à luz. É mentira, replicou a outra mulher. O que está vivo é meu filho, e o teu é o que morreu. A primeira contestou: Não é assim. O teu filho é o que morreu, o que está vivo é o meu. E assim disputavam diante do rei. O rei disse então:
Tu dizes, é o meu filho que está vivo, e o teu é o que morreu. A outra diz, não é assim, é teu filho que morreu, e o meu que está vivo. Vejamos, continuou o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram ao rei uma espada. Cortai pelo meio o menino vivo, disse ele, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, mãe do filho vivo, sentiu suas entranhas enternecerem-se e disse ao rei, rogo-te, meu senhor, que des a ela o menino vivo e não o mateis. A outra, porém, dizia, ele não será nem teu, nem meu, seja dividido. Então o rei pronunciou o seu julgamento. Dai, disse ele, o menino vivo a essa mulher, não o mateis, pois ela é a sua mãe. Todo Israel, ouvindo o julgamento pronunciado pelo rei, encheu-se de respeito por ele, pois via-se que o que o inspirava de sabedoria divina para fazer justiça era o próprio coração de Deus. Oficiais de Salomão. O rei Salomão reinava sobre todo Israel. Estes são os ministros que o assistiam: Azarias, filho do sacerdote Sadoc, Eliorefe e Aías, filho de Sisa, escribas, Josafá, filho de Ailude, cronista, Banaías, filho de Joiada, general do exército, Sadoc e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, chefe dos intendentes, Zabude, filho de Natã, conselheiro privado do rei, Aizar, prefeito do palácio, e Adonirã, filho de Abda, dirigente dos trabalhos. Salomão tinha 12 intendentes estabelecidos sobre todo Israel, que proviam as necessidades do rei e de sua casa, cada um durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: filho de Ur, na montanha de Efraim, filho de Decar, em Massis, em Salebim, em Bet-Sames e em Ailon de Bet-Amã, o filho de Ezed, em Arubote, do qual dependia Soco e toda a terra de Éfer, filho de Abinadab, que tinha os altos de Dor, e era casado com Tabaate, filha de Salomão. Baana, filho de Ailude, que tinha Tanaque e Megido, e todo Betsã, perto de Sartana, debaixo de Jezrael, desde Betsã até Abel-Meula e até além de Jaquimã, filho de Gaber, em Ramote de Galaade, que tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, situadas em Galaade, toda a região de Argob e em Baçã, 60 cidades grandes e muradas, que tinham fechaduras de bronze, Ainadab, filho de Adô, em Maanaim, Aquimaás em Neftali, casado também com uma filha de Salomão, chamada Bezemate, Baana, filha de Uzi, em Azer e em Baalote, Josafá, filho de Farué, em Issacar, Semei, filho de Ela, em Benjamim, Gaber, filho de Uri, na terra de Galaade, pátria de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Baçã. Havia um só intendente para toda essa região. Prosperidade do reino. A população de Judá e de Israel era tão numerosa como a areia da praia do mar. Comiam, bebiam e alegravam-se. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e ficaram-lhe sujeitos durante todo o tempo de sua vida. A casa de Salomão consumia diariamente, para o seu sustento, 30 coros de flor de farinha,
10 bois cevados e 20 de pasto, 100 cordeiros, além de veados, gazelas, gamos e as aves cevadas. Consumia diariamente tanta coisa, hein? Salomão dominava em toda a terra, além do rio e sobre todos os reis dessas regiões, desde Tafsa até Gaza, e estava em paz com todos os povos vizinhos. Judá e Israel, desde Dan até Berzabeia, viviam sem temor algum, cada qual debaixo de sua vinha e de sua figueira, durante todo o tempo que reinou Salomão. Salomão tinha 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros e 12.000 cavalos de sela. Os intendentes, cada um no seu mês, proviam as necessidades de Salomão e de todos os que se sentavam com ele à mesa real, de modo que nada lhes faltava. Por seu turno, levavam também ao lugar onde fosse preciso cevada e palha para os cavalos de carga de montaria. Vejam que a riqueza de Salomão era tão grande que ele dominava sobre toda a terra. E aqui o que eu achei interessante é que a casa de Salomão, o templo de Salomão, consumia diariamente, para o sustento dos 30 coros de flor de farinha, para o sustento 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha. O coro ele media aproximadamente 360 litros. Então, seriam 30 vezes 360 litros de flor de farinha e 360 vezes 60 litros de farinha pura. Eram 10 bois cevados e 20 de pasto, ou seja, 30 bois por dia, 100 cordeiros por dia, além de veados, gazelas, gamos e as aves cevadas. Olha a quantia de alimento para suprir a casa de Salomão, né? Muitas pessoas, sem dúvida, moravam ali no templo. Sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão a sabedoria, uma inteligência penetrante e um espírito de visão tão vasta como as areias que estão à beira do mar. Sua sabedoria excedia a de todos os orientais e a de todo o Egito. Ele era o mais sábio de todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, do que Emã, Chacol e Dorda, filhos de Maó. E sua fama espalhou-se por todos os povos vizinhos. Pronunciou 3.000 sentenças e compôs 1.005 poemas. Falou das árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes, de todos os povos que vinham. De todos os povos, vinham pessoas ouvir a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Que interessante, hein, aqui. Salomão ele também era poeta. Ele fazia poesias acerca das árvores, do cedro, dos animais, dos peixes, das aves. Interessante, né? Conhecimento. Aliança com Irã. Quando Irã, rei de Tiro, soube que Salomão fora ungido rei em lugar de seu pai, enviou-lhe os seus servos, pois Irã fora sempre amigo de Davi. Salomão, de seu lado, mandou a Irã a seguinte mensagem: Sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo em nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras que teve de sustentar, até o dia em que o Senhor pôs os seus inimigos sobre a planta de seus pés. Agora, porém, o Senhor deu-me paz de todos os lados. Não há mais inimigos nem calamidades. Por isso, penso em edificar um templo em nome do Senhor, meu Deus. O Senhor, com efeito, falara disso a Davi, meu pai, nestes termos. Só retomando um pouco, então aquela quantidade de alimentos que supriam Salomão e as pessoas que com ele estavam, não supriu o templo de Salomão, porque o templo de Salomão ainda não havia sido construído. Aqui nesse capítulo 5,
no versículo 4, é que nós notamos aqui que ele está citando que irá construir o templo de Salomão. Então aquela comida toda, ela era apenas para a casa de Salomão, ainda não era o templo. Então vamos lá, retomando. Agora, porém, o Senhor deu-me paz de todos os lados, dizendo Salomão, não há mais inimigos nem calamidades. Por isso, penso em edificar um templo em nome do Senhor, meu Deus. O Senhor, com efeito, falara disso a Davi, meu pai, nestes termos. Teu filho, que farei sentar em teu lugar no trono, ele é que edificará um templo para o meu nome. Dá ordem, pois, aos teus servos que me cortem cedros do Líbano. Meus operários trabalharão com os teus, e pagarei a estes o salário que pedires. Pois sabes que não há ninguém entre nós que saiba cortar árvores como os sidônios. Hirã, ouvindo a mensagem de Salomão, encheu-se de grande alegria e disse: Bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para governar este grande povo. Em seguida, mandou responder a Salomão: Recebi tua mensagem. Farei tudo o que desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Meus servos as descerão do Líbano até o mar, e dali as farei conduzir em jangadas até o lugar que me designares. Ali as desatarão e tu as mandarás receber. De teu lado, corresponderás aos meus desejos, fornecendo víveres à minha casa. Hirã deu, pois, a Salomão tanta madeira de cedro e de ciprestes quanto ele quis. E Salomão deu-lhe 20.000 coros de trigo para o sustento de sua casa, bem como 20 coros de óleo bruto. E isso fornecia Salomão a Hirã cada ano, lembrando que cada coro corresponde a 360 litros. O Senhor tinha dado sabedoria a Salomão, conforme prometera. Houve paz entre Hirã e Salomão, e fizeram aliança entre si. O rei Salomão escolheu 30.000 operários em todo Israel. Ele os mandava por seu turno ao Líbano, 10.000 cada mês. Passavam assim um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. Adonirã dirigia os trabalhos. Salomão tinha ainda 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedras na montanha, sem contar 3.300 contramestres que presidiam os vários trabalhos, os quais davam ordens ao povo e aos operários. O rei ordenou que extraíssem grandes e belas pedras, que deviam ser talhadas para os alicerces do templo. Os operários de Salomão e os de Hirã talharam as pedras, enquanto os gibeeus preparavam as madeiras e as pedras para a conclusão da casa. Construção do templo. No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano de seu reinado, no mês de Ziv, que é o 2º mês, empreendeu a construção do templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico, a entrada do templo, tinha 20 côvados de comprimento, o que igualava a largura do templo, e 10 côvados de largura na frente do edifício. O rei fez no templo janelas com grades de madeira. Construiu, encostados às paredes do edifício, andares que rodeavam o templo e o santuário. Cercou assim o edifício de 4 quartos laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, e do meio 6, e o terceiro 7, porque se tinham posto encostas nos muros exteriores do templo, para evitar que as vigas entrassem nas paredes do edifício. Na construção do templo, só se empregaram pedras lavradas na pedreira, de sorte que não se ouvia durante os trabalhos da construção barulho algum de martelo, de cinzel
ou de qualquer outro instrumento de ferro. A entrada do andar inferior encontrava-se do lado direito do edifício. Subia-se por uma escada em espiral ao andar do meio e deste ao terceiro. Terminando o edifício, Salomão recobriu de tábuas e de forros de cedro. Os andares que construiu encostados em todo o edifício eram de 5 côvados de altura cada um e foram ligados ao templo por traves de cedro. A palavra do Senhor foi então dirigida a Salomão nestes termos: Esta casa que tu edificas, se obedeceres às minhas leis, praticares os meus mandamentos e observares todos os meus preceitos, seguindo-os cuidadosamente, eu cumprirei em ti as promessas que fiz ao teu pai Davi. Permanecerei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Isso Deus dizendo a Salomão. Salomão terminou a construção do templo, forrou o interior das paredes do edifício com placas de cedro, desde o pavimento até o teto. Revestiu assim de madeira todo o interior e cobriu o pavimento com tábuas de cipreste. Revestiu de tábuas de cedro a partir do fundo do templo, desde o pavimento até o teto, um espaço de 20 côvados, que destinou ao santuário, ou Santo dos Santos. Os 40 côvados restantes constituíam a parte anterior do templo. Dentro do edifício, o cedro era esculpido de coloquintidas e flores abertas. Tudo era de cedro, de modo que não se podia ver pedra alguma. Salomão dispôs o santuário no interior do templo, bem ao fundo, para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário tinha por dentro 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Salomão revestiu-o de ouro fino e cobriu o altar de cedro. Revestiu de ouro fino o interior do edifício e fechou com cadeias de ouro a frente do santuário, que era também revestido de ouro. A casa ficou assim inteiramente coberta de ouro, como também toda a superfície do altar que estava diante do santuário. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e o outro tinham 10 côvados de altura. Salomão os colocou no fundo do templo, no santuário. Tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras duas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins. Mandou esculpir em relevo, em todas as paredes da casa, ao redor, no santuário como no templo, querubins, palmas de flores abertas. Cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto do santuário como do templo. Pôs à porta do santuário vigas de pau de oliveira. O seu enquadramento com as ombreiras ocupava a 5ª parte da parede. Nos 2 batentes de pau de oliveira, mandou esculpir querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu-as de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins como as palmas. Para a porta do templo, fez vigas de pau de oliveira que ocupavam a 4ª parte da parede, bem como 2 batentes de madeira de cipreste, sendo cada batente formado de 2 folhas móveis. Mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu tudo de ouro, ajustado às esculturas. Construiu, ao redor do átrio interior, um muro de 3 ordens de pedras talhadas e uma fileira de traves de cedro. No mês de Ziv, no 4º ano do reinado, foram lançados os fundamentos do templo do Senhor, e no ano 11º, no mês de Bul,
que é o 8º mês, foi o templo acabado em todas as suas partes e em todos os seus pormenores. O templo foi construído em 7 anos. O Palácio de Salomão. Salomão levou 13 anos para terminar a construção de seu palácio. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha 100 côvados de comprimento, 50 de largo e 30 de alto, repousando sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com traves de cedro sobre as colunas. Forrou de cedro o teto dos quartos, que se apoiavam nas colunas, em número de 45, ou seja, 15 colunas por fileira. Havia 3 fileiras de quartos, cujas janelas se correspondiam 3 vezes. Todas as portas e suas vigas eram retangulares, e as janelas se correspondiam 3 vezes. Fez um pórtico de colunas, com 50 côvados de comprido e 30 de largo, precedido de um segundo pórtico de colunas com degraus. Salomão mandou fazer a sala do trono, onde estava o tribunal, o pórtico do juízo, e revestiu de cedro desde o pavimento até o teto. Sua residência, construída no segundo pátio, atrás do pórtico, era de trabalho semelhante. Enfim, mandou construir para a filha do faraó, que ele tinha desposado, uma casa do mesmo gênero, que era esse pórtico. Todas essas construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sob medida e serradas, tanto por dentro como por fora, desde o fundamento até o alto das cornijas, inclusive o muro do grande pátio. Os fundamentos eram também feitos de pedras escolhidas de grande dimensão, pedras de 10 e de 8 côvados. Por cima havia ainda pedras escolhidas, talhadas sob medida, e traves de cedro. O muro, que cercava o grande pátio, tinha 3 ordens de paredes talhadas e uma fileira de viga de cedro, assim como no pátio interior do templo do Senhor e no pórtico do palácio. As obras de bronze. O rei Salomão mandava vir de Tiro um homem que trabalhava em bronze, Hirã, filho de uma viúva da tribo de Neftali, cujo pai era de Tiro. Hirã era talentoso, cheio de inteligência e habilidade para fazer toda espécie de trabalhos em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Fez 2 colunas de bronze. A primeira tinha 18 côvados de altura. A sua periferia media-se com um fio de 12 côvados. Tinham 4 dedos de espessura e eram ocas. A segunda coluna era semelhante à primeira. Fundiu 2 capitéis para os colocar no alto das colunas. Ambos tinham 5 côvados de altura e eram ornados de redes de malhas e grinaldas em forma de cadeias. Havia 7 grinaldas para cada capitel. Dispôs em círculo ao redor de cada uma das malhas 2 fileiras de romãs, para ornar cada um dos capitéis que cobriam as colunas. Os capitéis que sobremontavam as colunas do pórtico tinham a forma de lírios, com 4 côvados de altura. Os capitéis, colocados sobre as 2 colunas, elevavam-se acima da parte mais grossa da coluna, além da rede. Em volta dos 2 capitéis havia 200 romãs dispostas em círculo. Hirã levantou as colunas no pórtico do templo, a coluna direita, que chamou Jaquim, e a esquerda, que chamou Boaz. Por cima das colunas pôs um trabalho em forma de lírio, e assim foi acabada a obra das colunas. Hirã fez também o mar de bronze, que tinha 10 côvados de uma borda à outra, perfeitamente redondo e com altura de 5 côvados. Sua circunferência media-se com um fio de 30 côvados. Por baixo de sua borda havia coloquíntidas
em número de 10 por côvado. Elas rodeavam o mar, dispostas em 2 ordens, formando com o mar uma só peça. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, e 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles, e suas ancas estavam para o lado de dentro. A espessura do mar era de 1 palmo, e a borda assemelhava-se a um copo em forma de lírio. Sua capacidade era de 2.000 batos. 2.000 batos, ele representa mais de 70.000 litros. Fez também 2 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas de molduras. Nos painéis, enquadrados de molduras, havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. É realmente uma estrutura faraônica, né? Por se dizer assim, no poder da palavra. E era um artista realmente, né? Muito bom. Vamos lá. Por cima e por baixo dos leões e dos bois, pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com seus eixos de bronze, e nos 4 cantos havia suportes fundidos que sustinham a bacia, as quais estavam por baixo das grinaldas. A abertura para a bacia era no interior dos suportes e os ultrapassava de 1 côvado de altura. Era cilíndrica e seu diâmetro era de 1 côvado e meio, e era também ornada de esculturas. Os painéis eram quadrados e não redondos. Debaixo destes estavam as 4 rodas, cujos eixos eram fixados à base. Cada roda tinha 1 côvado e meio de altura e era feita como as de um carro. Eixos, aros, raios e cubos, tudo era fundido. Nos 4 ângulos de cada base encontravam-se 4 suportes que faziam parte da mesma base. Aqui é realmente uma aula de arquitetura, né, na Bíblia. A parte superior da base era de forma circular, tendo meio côvado de altura. Seus esteios formavam com os painéis uma só peça. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Foi dessa maneira que fez as 10 bases, todas do mesmo molde, da mesma dimensão e modelo. E certamente, comentário pessoal, Salomão inspecionava tudo isso, né, de ordem que realmente deveria ser muito sábio. Fez também 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada uma continha 4 côvados e repousava sobre um dos 10 pedestais. Pôs 5 pedestais do lado direito do templo e 5 do lado esquerdo. O mar foi colocado do lado direito do edifício, para o sudoeste. Hirã fez também caldeirões, pás e bacias. Hirã concluiu, pois, toda a obra que o rei Salomão lhe mandara fazer para o templo do Senhor. 2 colunas, 2 capitéis esféricos para o alto das colunas, 2 redes para cobrir os capitéis esféricos que estão sobre as colunas, 400 romãs para as redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis esféricos que estão no alto das colunas, 10 pedestais e 10 bacias sobre os pedestais. O mar, o único, com 12 bois por baixo do mar, os caldeirões, pás e bacias, todos esses objetos que Hirã fez por ordem do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa, entre Sucote e Sartã. Era tão grande o número desses objetos que Salomão não pesou o bronze. Por aqui a gente nota tamanha riqueza. No próximo áudio nós continuaremos com a mobília do templo.
Mobília do templo. Salomão mandou ainda fabricar todos os utensílios que estariam no templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual se colocavam os pães de proposição, os candelabros de ouro fino, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário, com as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras de ouro, os copos, as facas, as bacias, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, os gonzos de ouro para os batentes da porta do santuário, o santo dos santos, e da porta do templo, o santo. Assim, foram concluídos todos os trabalhos empreendidos pelo rei Salomão para o templo do Senhor. E Salomão mandou então que trouxesse tudo que Davi seu pai tinha consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e os depositou nas reservas do templo do Senhor. Transferência da arca. Então convocou Salomão junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão e no mês de Etanim, que é o 7º, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, levaram-na, assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Tudo foi carregado pelos sacerdotes e levitas. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel reunida junto dele conservavam-se diante da arca. Sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e seus varais. Esses varais eram de tal forma compridos que se podiam ver as suas extremidades do lugar santo, diante do santuário, mas não de fora, e ali ficaram até o dia de hoje. Na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali depusera no Monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria na obscuridade. Por isso, edifiquei uma casa para a vossa residência, um lugar onde habitareis para sempre. Discurso de Salomão. Depois, o rei virou-se para a Assembleia de Israel, que se conservava de pé, e a abençoou. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, disse ele, que falou pela sua boca e ao meu pai Davi, e que, pela sua mão, acaba de cumprir a promessa que ele fez quando disse: desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel, para que aí me fosse edificada uma casa onde residisse o meu nome, mas escolhi Davi para reinar sobre o meu povo de Israel. Davi, meu pai, tinha a intenção de construir um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse-lhe: quando tivestes a intenção de edificar um templo ao meu nome, fizestes bem. Tu, porém, não edificarás esse templo, será o teu filho, saído de ti, quem construirá um templo do meu nome. O Senhor cumpriu, pois, a palavra que pronunciou. Como o Senhor disse: eu me sentei sobre o trono de Israel, sucedendo ao meu pai Davi, e construí esse templo ao nome do Senhor, Deus de Israel.
Preparei um lugar para a arca, onde se encontra a aliança do Senhor, a aliança que fez com nossos pais quando os tirou do Egito. Prece de Salomão. Em seguida, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo da terra. Vós sois fiel à vossa misericórdia, vós sois fiel à vossa misericórdia e aliança com os vossos servos, que caminham diante de vós de todo o seu coração. Cumpristes a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. O que vossa boca falou, realizou vossa mão, como hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, realizai a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai, quando lhe dissestes: não te faltará jamais diante de ti um sucessor ocupando o trono de Israel. Contanto, que teus filhos guardem cuidadosamente os teus caminhos, andando diante de mim, como tu mesmo o fizeste. Cumpra-se, pois, presentemente, ó Deus de Israel, a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. Mas será verdade que Deus habita realmente sobre a terra? Se o céu e o céu dos céus não vos podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Entretanto, Senhor Deus meu, atendei a oração e as súplicas de vosso servo. Ouvi o clamor e a prece que hoje vos dirijo. Que vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre este templo, sobre este altar, do qual dissestes: o meu nome residirá ali. Ouvi a oração que vosso servo vos faz neste lugar. Ouvi a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouvi-os do alto de vossa morada no céu, ouvi-os e perdoai. Se alguém pecar contra o seu próximo e fazendo-o jurar, for tomado o juramento diante de vosso altar, neste templo, vós do alto dos céus fareis justiça aos vossos servos, condenando o culpado, fazendo cair sobre ele o seu pecado e justificando o inocente, tratando-o segundo a sua inocência. Quando o vosso povo de Israel for derrotado por seus inimigos, por ter pecado contra vós, se voltarem para vós, dando glória ao vosso nome, e vierem orar e vos suplicar neste templo, ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vosso povo de Israel e reconduzi-o à terra que deste aos seus pais. Quando o céu se fechar e não cair mais a chuva, por terem pecado contra vós, se vierem orar neste lugar, dando glória ao vosso nome, e se converterem de seus pecados por causa de sua aflição, ouve-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vossos servos e de vosso povo de Israel, mostrai-lhes o bom caminho que devem seguir, e mandai chuva sobre a terra, que destes ao vosso povo como herança. Quando vierem sobre a terra a fome, a peste, a ferrugem, a mangra, os gafanhotos, quando o inimigo cerca o povo nas cidades, quando houver qualquer flagelo ou epidemia, se todo o vosso povo recorrer a vós com orações e súplicas, e se cada um, reconhecendo a chaga de seu coração, levantar as mãos para este templo, ouvi-os desde vossa morada no alto dos céus e perdoai-lhes. Fazei de modo a dar a cada um segundo o que fez, vós que conheceis o seu coração, porque só vós conheceis o coração de todos os filhos dos homens. E desta sorte, eles vos temerão durante todos os dias de sua vida na terra, que destes a seus pais. Quanto ao estrangeiro, que não pertence ao povo de Israel, quando vier de uma terra longínqua por causa de vosso nome, porque se ouvirá falar da grandeza de vosso nome, da força de vossa mão e do poder de vosso braço, quando vier orar neste templo, ouviu do alto dos céus, do alto de vossa morada, ouviu
fazei tudo o que esse estrangeiro vos pedir. Então todos os povos da terra conhecerão o vosso nome, vos temerão como o vosso povo de Israel, e saberão que vosso nome é invocado sobre esta casa que edifiquei. Quando o vosso povo partir para a guerra contra os seus inimigos, seguindo o caminho que lhe indicardes, se vos invocarem com o rosto voltado para a cidade que escolhestes, para o templo que edifiquei ao vosso nome, ouvi do alto dos céus as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Quando pecarem contra vós, porque não há homem que não peque, e quando em vossa ira os entregardes nas mãos de seus inimigos, de sorte que sejam levados cativos pelos seus vencedores a uma terra inimiga, longínqua ou próxima, e se na terra de seu exílio, entrando em si mesmos, se arrependerem de seus pecados e vos suplicarem no seu cativeiro desta forma: nós pecamos, cometemos a iniquidade, procedemos mal. Se eles se voltarem para vós de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, para onde forem levados cativos, e se orarem a vós com o rosto voltado para a terra que destes a seus pais, para esta cidade que escolhestes, para este templo que construiu ao vosso nome, ouvi do alto dos céus, do alto de vossa morada, as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Perdoai ao vosso povo os seus pecados e as ofensas que cometeu contra vós. Tornai-os simpáticos aos seus vencedores, de sorte que tenham compaixão deles, porque Israel é o vosso povo e a vossa herança, que tirastes do Egito, de uma fornalha de ferro. Estejam os vossos olhos abertos às súplicas de vosso servo e de vosso povo de Israel, para ouvi-los quando vos invocarem, porque vós, ó Senhor Javé, os separastes dentre todos os povos da terra para a vossa herança, como declarastes pela boca de vosso servo Moisés, quando tirastes nossos pais do Egito. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor essa prece e esta súplica, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. De pé, abençoou toda a Assembleia de Israel, dizendo em alta voz: Bendito seja o Senhor, que, como havia prometido, deu a paz a seu povo de Israel. Não falhou uma palavra sequer de todas as suas boas palavras que dissera pela boca de seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, esteja convosco como esteve com nossos pais. Não nos deixe, não nos abandone, mas incline os nossos corações para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos, guardemos as leis, os mandamentos e os preceitos que Ele prescreveu a nossos pais. Que estas minhas palavras, que supliquei ao Senhor, estejam presentes em sua memória dia e noite, para que faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, conforme as necessidades de cada dia. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que é o Senhor que é Deus e que não há outro fora dele. Que o vosso coração seja todo para o Senhor nosso Deus, sem reserva, a fim de que andeis segundo as suas leis e observeis os seus preceitos, como hoje o fazeis. O rei e todo Israel com ele imolaram vítimas diante do Senhor. Salomão imolou para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo ao Senhor. Naquele dia, o rei consagrou o interior do átrio, que se encontra diante do templo do Senhor, pois ofereceu ali os holocaustos e as ofertas, bem como a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze, levantado diante do santuário do Senhor, não bastava para conter os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos.
Tal foi a festa que Salomão celebrou naquele tempo, e todo Israel com ele, tendo concorrido uma imensa assembleia vinda de Emate até a torrente do Egito, diante do Senhor nosso Deus, durante 2 vezes 7 dias, isto é, 14 dias. No 8º dia, despediu o povo. Eles voltaram para suas casas, abençoando o rei, com o coração alegre e contente, por todos os bens que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e o povo de Israel. Aparição de Deus a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela 2ª vez, como tinha aparecido em Gabaon. O Senhor disse-lhe: ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que me construíste, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente, e tu, se andares diante de mim como fez Davi, na sinceridade e retidão de teu coração, pondo em prática tudo o que te ordenei, observando os meus preceitos e minhas leis, eu firmarei para sempre o trono de teu reino sobre Israel, como declarei a Davi, teu pai, nestes termos. Não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel, mas se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e ordens que vos prescrevi, se vos retirardes e prestardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos diante deles, eu exterminarei Israel da terra que lhe dei. Lançarei de minha presença o templo que consagrei ao meu nome, e Israel será objeto de sarcasmo e zombaria para todos os povos. Embora seja tão alto esse templo, todo o que passar diante dele ficará pasmo e assobiará, dizendo: por que tratou o Senhor assim esta terra e este templo? E lhe responderão: porque abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou seus pais do Egito, e seguiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e adorando-os. Foi isso que o Senhor mandou sobre eles, foi por isso que o Senhor mandou sobre eles todos esses males. Decepção de Hirã. Quando, passado 20 anos, Salomão acabou de construir os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, tendo-lhe Hirã, rei de Tiro, fornecido madeira e cedro e cipreste e também ouro, quanto ele quis, Salomão deu a Hirã 20 cidades da Galileia. Hirã veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Disse, pois: que cidades são estas que me deste, meu irmão? E chamou-as Terra de Cabu, nome que conservam até o dia de hoje. Hirã tinha também mandado ao rei 120 talentos de ouro. Trabalhos e construções. Eis o que se refere aos trabalhos organizados pelo rei Salomão para a construção do templo do Senhor e de seu próprio palácio, de Milo, do muro de Jerusalém, de Assor, de Meguido e de Gazer. O faraó, rei do Egito, subiu, tomou Gazer e queimou-a, depois de ter matado os cananeus que haviam habitado nela. Em seguida, deu-a como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim, Salomão construiu Gazer, Bet-horon de baixo, Balaate e Tadmor, na terra do deserto, e, enfim, todas as cidades entrepostos de Salomão, cidades para os carros, para a cavalaria, e tudo o que lhe aprouve edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra de seu domínio.
tudo o que subsistia dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não faziam parte dos israelitas. Todos os seus descendentes que tinham ficado na terra que os israelitas não tinham exterminado. Salomão os empregou como escravos de trabalhos pesados, o que são ainda hoje. Quanto aos filhos de Israel, determinou que nenhum servisse como escravo, mas que fossem seus guerreiros, servos, chefes, oficiais, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Havia 550 contramestres nos trabalhos de Salomão, os quais dirigiam a multidão dos operários. Subiu a filha do faraó da cidade de Davi e veio para a casa que lhe tinha construído Salomão. Foi então que ele edificou Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que tinha levantado ao Senhor e queimava perfume sobre o altar que estava diante do Senhor. E assim acabou ele a construção do templo. A frota real. O rei Salomão equipou também uma frota em Azion-Gaber, perto de Elat, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irã mandou seus próprios servos nessa frota, marinheiros experimentados em náutica, para ajudar os homens de Salomão. Foram a Ofir, de onde trouxeram 420 talentos de ouro e os apresentaram ao rei Salomão. A rainha de Sabá. A rainha de Sabá, tendo ouvido falar de Salomão e da glória do Senhor, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Apressou-se diante do rei Salomão e disse-lhe tudo o que tinha no espírito. A tudo respondeu o rei. Nenhuma de suas perguntas lhe pareceu obscura e deu solução a todas. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha feito, os manjares de sua mesa, os apartamentos de seus servos, as habitações e uniformes de seus oficiais, os copeiros do rei e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou estupefada e disse ao rei: É bem verdade o que ouvi a teu respeito e de sua sabedoria na minha terra. Eu não quis acreditar no que me diziam, antes de vir aqui e ver com os meus próprios olhos. Mas eis que não contavam nem a metade. Tua sabedoria e tua opulência são muito maiores do que a fama que havia chegado até mim. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem aprouve colocar-te sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso, constituiu-te rei para governares com justiça e equidade. Presenteou-o rei com 120 talentos de ouro e grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Não apareceu jamais uma quantidade de aromas tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irã, que trazia o ouro de Ofir, trouxe também grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Com este sândalo fez o rei balaustradas para o templo do Senhor, assim como harpas e flautas para os músicos do palácio real. E desde então não se transportou mais dessa madeira de sândalo e não se viu mais até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos presentes que ele mesmo lhe fez com real liberalidade. E a rainha retomou o caminho de volta com a sua comitiva. Opulência de Salomão. O peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 666 talentos,
sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os governadores da terra. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, empregando em cada um 600 siclos de ouro, e 300 escudos menores de ouro batido, empregando em cada um 3 minas de ouro, e colocou-os no pavilhão da floresta do Líbano. Mandou fazer também um grande trono de marfim revestido de ouro fino. O trono tinha 600 degraus. A parte superior do espaldar era arredondada. Havia de cada lado do assento 2 braços, juntos dos quais se achavam figuras de 2 leões. Havia outros 12 leões postos nos degraus, 6 de cada lado. Nunca se fez coisa semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, assim como todo o vasilhame do pavilhão da floresta do Líbano. Não havia nada feito de prata, porque não se fazia caso algum dela no templo de Salomão. O rei tinha no mar navios de Tarsis, que acompanhavam a frota de Irã. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra em riquezas e opulência. Todos buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que o Senhor lhe tinha dado. Todos os anos, cada um lhe levava presentes, objetos de prata e ouro, vestes, armas, aromas, cavalos e burros. Contou Salomão os seus carros e cavaleiros. Havia 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu pelas cidades, entre postos dos carros e por Jerusalém, junto dele. Graças ao rei, tornou-se a prata em Jerusalém tão comum como as pedras e os cedros, tão numerosos como os sicômoros que crescem na planície. Vinham do Egito os cavalos de Salomão, uma caravana de mercadores do rei ia comprá-los ali por um preço estabelecido. Uma quadriga trazida do Egito custava-lhe 600 siclos de prata e um cavalo 150 siclos. Do mesmo modo, exportavam cavalos para todos os reis dos Ideus e da Síria. Idolatria de Salomão. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e itéias, pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas. E suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor. Não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por esse tempo, Salomão edificou no monte, que está ao oriente de Jerusalém, um lugar de culto a Camos, deus de Moabe, e a Melcom, abominação dos amonitas. O mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor irritou-se contra Salomão por ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes e lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos. Mas não seguira as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então: já que procedeste assim
e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi. O Senhor irritou-se contra Salomão por ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes e lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguira as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo ao teu servo. Todavia, em atenção ao teu pai, não o farei durante a tua vida. Só tirarei da mão do teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Inimigos de Salomão. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Hadade, o Edomita, da linhagem real de Edom. No tempo em que Davi estava em guerra contra Edom, quando Joabe, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom, Joabe, com efeito, demorou-se ali 6 meses com todo Israel, até exterminar todos os varões de Edom. Hadade fugiu com os edomitas, servos de seu pai, na direção do Egito. Inimigos de Salomão. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Hadade, o Edomita, da linhagem real de Edom, no tempo em que Davi estava em guerra contra Edom, quando Joabe, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom. Joabe, com efeito, demorou-se ali 6 meses com todo Israel, até exterminar todos os varões de Edom. Hadade fugiu com os edomitas, servos de seu pai, na direção do Egito. Hadade era então muito criança. Partiram de Madiã e foram a Farã. Dali, levando consigo homens de Farã, entraram no Egito e foram ter com o faraó, rei do Egito. Este deu-lhes casa, proveu ao seu sustento e doou-lhes terras. Hadade ganhou a simpatia do faraó, que lhe deu por mulher sua cunhada, irmã da rainha Táfnis. Desta irmã de Táfnis, teve Hadade um filho, Genubate, que Táfnis criou na casa do faraó. E Genubate habitou no palácio com os filhos do faraó. Quando Hadade ouviu dizer no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, general do exército, estava morto, disse ao faraó: deixa-me voltar para minha terra. O faraó respondeu-lhe: falta-te algo em minha casa, para que queiras voltar para a tua terra? Nada me falta, respondeu, mas deixa-me partir assim mesmo. Hadade voltou, pois, para sua terra, e eis o mal que fez. Tornou-se rei de Edom e tratou Israel como inimigo. Deus suscitou outro inimigo a Salomão, Rezon, filho de Eliada, que fugira de seu senhor Abadezer, rei de Soba. Após os massacres de Davi, juntaram homens em torno de si, tornando-se chefe de quadrilha. Atacaram Damasco, onde se estabeleceram, e constituíram-no rei em Damasco. Foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Também Jeroboão, filho de Nabate, Efrateu de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, que estava a serviço de Salomão, revoltou-se contra o rei. Eis em que circunstâncias ele se revoltou contra o rei. Salomão construía Milo para fechar a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um jovem enérgico, e Salomão, vendo-o tão laborioso, confiou-lhe a superintendência de todos os trabalhadores da casa de José. E aconteceu que um dia, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-se em caminho com o profeta Aías de Silo, vestido com um manto novo. Estavam os dois a sós no campo. Então Aías, tomando o manto novo que trazia, rasgou-o em 12 pedaços.
Toma para ti 10 pedaços, disse ele a Jeroboão, pois isto diz o Senhor, Deus de Israel: vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas, em atenção ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, ficará para ele uma tribo. Abandonaram-me, prostraram-se diante de Astarte, deusa dos Sidônios, diante de Camos, deus de Moabe, e diante de Melcom, deus dos Amonitas. Não andaram em meus caminhos, para fazer o que é bom diante de meus olhos e observar minhas leis e ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não lhe tirarei todo o reino, mas o deixarei governar todos os dias de sua vida, por amor de meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. Tirarei, porém, o reino das mãos do filho de Salomão, para dar-te 10 tribos. Deixarei uma tribo ao seu filho, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Tomo-te, pois, para reinares sobre tudo o que possas desejar. Serás rei de Israel, e se obedeceres a todas as minhas ordens, se andares pelos meus caminhos, se fizeres o bem diante de mim, observando os meus preceitos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo. Construirei para ti uma casa estável, como edifiquei para Davi, e te entregarei Israel. Humilharei assim a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para junto do rei Sesaque, no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. Morte de Salomão. O restante da história de Salomão, todos os seus atos, a sabedoria, tudo está escrito no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou sobre Israel durante 40 anos em Jerusalém, depois adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai, Davi. Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar.